Bom dia, Karen, você consegue me ouvir? Deixa eu ver. Eu não... Peraí, vamos lá. Oi, não tô te ouvindo. Você só liga, tenta ligar o microfone que para mim tá... Agora eu liguei. Tu me ouve? Aí. Bom dia, agora sim. Bom dia. E eu não sei se eu entrei no link certo, eu entrei no link como congressista. Quem está apresentando o trabalho entra nesse mesmo link? Isso, o link é o mesmo, tá certinho. Tá. E me conta que eu não estou conseguindo participar do congresso. Me conta como é que é a dinâmica aí. A dinâmica é assim, ó, vamos lá, vou te falar. A gente vai ter uma apresentação, vou fazer a apresentação, né? Bom, eu sou a professora Violeta, né? Tudo bem? Seja bem-vinda, né? Obrigada. Prazer. Prazer. Nós temos, assim, a gente tem, a nossa sessão está relativamente tranquila, que a gente tem 3 trabalhos, né? Tem sessões com 4, então é mais apertado, né? Mas a gente tem 2 pessoas, eu vou estar moderando, o Marcelo vai entrar como debatedor, mas basicamente assim, a gente tem a apresentação de cada trabalho, são 8 minutos, a gente passa o vídeo, e depois de cada apresentação são 8 minutos. Tá? Daí, ao final, depois das 3 apresentações, a gente abre para todo mundo discutir, para quem estiver na sessão poder fazer comentários, contribuições, enfim, entre nós, assim, a gente vai estar discutindo quem estiver na sessão também. Tá? Então, assim, a apresentação, depois a gente, Apresentação que é o vídeo, ou eu É o faço vídeo. alguma... Não, é Tá, o vídeo. Isso, tá. é o vídeo. Depois tem 8 minutos após cada vídeo, daí você pode fazer comentários, o pessoal pode discutir. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tá fechado o Você está microfone. mutada, você está mutado. Calma que estou me adaptando ainda. Bom dia, tudo bom, professora? Bom Tudo bom, dia. Karen? Tudo Tudo bom. jóia. Só para eu entender, é só uma parte que eu não, infelizmente eu não consegui participar do seminário, não estou vendo como é que é a dinâmica. Passou o meu vídeo, Uhum. eu tenho 8 minutos para falar? Não. Eu passo o outro vídeo do outro apresentador e daí senta para o debate direto. Ou tem uma parte que vocês esperam que eu dê alguma comentada logo depois do meu vídeo? Essa que é a minha dúvida. Então, logo depois do seu vídeo, Marcelo, me ajuda aqui. Você quer já Ajuda sim. fazer perguntas ou você quer ou a gente abre um pouco para eles comentarem? Como é que você... Uhum. Assim, né? Até aproveitando, cara, a gente explica aqui, mas quando a gente começar, nós vamos explicar para todo mundo como vai funcionar o modus operandi. Eu sugiro, professora, nós rodarmos a apresentação em 8 minutos, tá? É lógico, Karen, você pode apresentar em 8 minutos, ou a gente pode rodar o seu vídeo. A gente sugere colocar o vídeo porque já está no tempo especificado, e aí fica mais fácil. Após isso, professora, é o combinado nosso. A gente pode abrir 8 minutos para um comentário da senhora, para um comentário meu, a gente define isso, e lá no final a gente vai ter um tempo de 20 minutos, aproximadamente 20 minutos, para a gente fazer um debate sobre todos os trabalhos. Eu sugiro assim porque vai doses homeopáticas. Uhum. Pode ser? Sim, sim, eu acho até bom, porque depois do terceiro, até a gente voltar para o primeiro, né, assim, acho que é legal. Então, Karen, assim, a ideia é, a gente passa o vídeo, daí se você quiser fazer algum comentário logo depois, pode fazer, e depois o Marcelo ou eu, a gente entra fazendo alguns comentários específicos, né, assim, para cada trabalho, e no final de todos, depois que todos fizerem, a gente vai abrir para todo mundo contribuir. Como a gente está com um tempo razoavelmente tranquilo, né, Marcelo? A gente pode, logo após a apresentação, a gente faz os comentários, mas a gente tem, assim, abertura para se alguém quiser fazer algum comentário, poder fazer, assim, logo depois, se quiser também, tá? Sim, a gente vai dosando. Por exemplo, às vezes a professora vai fazer um comentário, mas o meu comentário não vai dar 8 minutos, pode sobrar, a gente abre para os colegas. Vou tentar fazer algo bem leve, assim, aproveitando o máximo de tempo. Uhum. Tá bem? Agora, é lógico que sempre acontecem alguns desafios, né, cara? Às vezes, a apresentação... mas isso faz parte. Mas a emoção justamente está aí, senão não ia ter graça. Com certeza.
Sem emoção não tem graça. Não tem, não conta, né? Não conta. Ah, você trabalha com a professora Edmar e o Guilherme, né? O professor Guilherme. Exato. Eles não vão estar aqui, não, né? Por acaso. Ou vem? Acho que não. Acho Que que eles não... Combinamos que eu vinha. tá. Mas é assim mesmo, a gente tem as nossas restrições de recursos, né? Eu não fui na Enampad esse ano e eu tô aqui, né? Exato, a gente vai se dividindo, né? Uhum. Mas que bom, mas você tem excelentes... Mas você é orientada do Guilherme ou da Edmara, da professora Edmara? Eu fui orientanda da professora Edmara, eu defendi minha tese em março de 2021. Uhum. Ah, tá bom. Uhum. Agora, então, esse artigo aí, a minha tese foi em 3 artigos, e este artigo que eu estou apresentando é o segundo artigo da tese, ele faz parte desse compêndio aí. Ah, que legal, parabéns. Uhum. A Edmara ela trabalha muito, a Edmara, né? Impressionante como ela... Sim, ela tem uma capacidade de trabalho e de entregas, né? É absurda. Que bom, que bom. Uhum. Eu trabalho com essa temática que eu pesquiso há 35 anos. Olha que beleza. Então, eu pratico isso. Então foi tão bom quando no meu mestrado e no meu doutorado, quando tu estuda coisas que tu viveu, assim, é muito louco, assim, tu lê os artigos e vê que o conhecimento está ali de muitas coisas que são da vida real mesmo, né? Uhum. E Então, às vezes a bem gente não tem bacana, noção, assim. né? Às vezes a gente não tem noção do quanto que a gente sabe, Exato. né? E quanto as coisas estão escritas, o quanto o conhecimento está ali, porque as pessoas poderiam acessar e ganhar tempo nos tijolinhos aí da vida, né? A Edmara sempre usa como metáfora uma parede, que os tijolinhos, cada um conhecimento, né, sobre uma temática, cada um vai ali e coloca um tijolinho. Então, tu podia chegar e já ver metade da parede pronta e só ir trazer o teu tijolinho, né? Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de usar o conhecimento científico que está, né? Para ganhar tempo, né? Até para a prática, né? A gente fala, a gente reinventa a roda e não percebe, né? Exatamente. Eu vou fazer um pequeno teste aqui, se vocês me permitirem, de compartilhar para ver se o áudio está saindo direitinho. Vai lá, Marcelo. Eu até vou botar meu fone antes, eu quero fazer um teste com fone. Eu vou aproveitar, Karen, que você está aqui e eu vou me dar o direito de fazer com o seu vídeo, tá? A gente já testa aqui. Fica à vontade. Compartilhando. Confirmem para mim se está saindo o áudio. Tá, dá um play. É um prazer estar aqui com vocês. Já vou aqui de pronto já compartilhar. Saiu direitinho o áudio da cara? Saiu. Perfeito. Parei o compartilhamento. Acho que a gente deixa tudo ajeitadinho, mas na hora H sempre surge. Normal, mas estamos bem, estamos tranquilos aí. À tarde eu tô na feia. Tá na fé? Eu vou ficar online hoje. Vou ficar online. Tá. Você chegou aí para a fé ontem, não? Não cheguei. É bom voltar para o presencial para algumas coisas, né, gente? Nada como presencial, né? Para algumas coisas, né? Eu no meu trabalho a gente está híbrido. Olha, a Kênia está falando, acho que o teu microfone está fechado, Kênia. Bom dia, Kênia. Peraí, tá conectando. Peraí, agora fechou. Vamos lá. Isso, estão me ouvindo? Sim, bom dia, Kênia. Bom dia.
Deixa eu ver. Fala mais um pouquinho, que ele é só para ver o volume aqui do som. E aí, eu sou de Teoflotone, no interior de Minas. Ah, Terra Boa. Teófilo Otoni eu conheço pelas pedras. Todo mundo fala das pedras de Teófilo Otoni, né? Tem Capital muita das Pedras energia. Preciosas. Isso, energia boa. Que bom. Inclusive, estou com uma aqui, ó, que eu comprei na última feira de pedras. Ai, que beleza. Eu preciso conhecer aí, porque quando eu for para aí eu vou te procurar. Ah, sim, por favor. Por favor. A feira de pedras desse ano já aconteceu. Uhum. Acontece Quando que é? Geralmente é no mês de junho, julho, né? Por aí, no meio do ano. Mas depende do ano. Esse ano foi acho que parece que foi em setembro esse ano. Uhum. Que bom. Que Mas e é boa a legal. mesma feira? É boa a mesma feira? Dá para comprar coisa boa ou é mais para turista mesmo? Bom, para turista também, vem muito turista, mas tem coisa boa. Tem, assim, os faiscadores, né, os cambalacheiros que a gente fala aqui, vende, assim, um preço mais acessível, né? As pedras menores, dão orientações, depende do que a pessoa quer comprar. Que bom, que bom. Muito legal, parabéns. Vamos esperar mais um pouquinho. Tem mais, falta falta o pessoal do segundo trabalho aqui, né? Nós estamos bem, entramos antes. É, que bom. Eu Tem estava mais bem tempo boa perdida, eu mesmo disse, meu conhecer. Deus. Eu estava bem perdida, eu disse, meu Deus, será que esse mesmo link de eu catei meus e-mails e não achava nenhum link especial para quem ia apresentar. Eu disse, não, mas vamos lá que vai. Bom dia, Gabriel. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Ó, já gostei, essa sessão, todo mundo pontual. Isso já é um bom sinal aqui. Essa da dificuldade para entrar, né? Assim, quem não tem muita Pois coisa é. com tecnologia, né? É. Sim. Vou dar mais um minutinho, daí a gente começa a sessão, tá bom? Uhum. Aqui. Vamos lá. Deixa eu só começar aqui com... Aí. Oito h 30 já estamos todos aqui, né? Isso. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do SEMEAD, né? Esse ano fazendo aniversário, 25 anos de SEMEAD. Então, queria dar as boas-vindas agora nesse primeira vez no formato híbrido, e está sendo bem interessante, né? Porque, pelo menos até agora, tudo andando bem, né? Ontem eu participei de assisti algumas sessões e tem todos os desafios, mas as coisas estão caminhando, isso é muito bom. Essa sessão é a sessão de tecnologia da informação, governo eletrônico, TICs para o desenvolvimento, cidades inteligentes, governo aberto e blockchain no setor público. Então, como é que vai funcionar a sessão? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós temos 3 trabalhos, então a gente tem assim, a vantagem de ter um pouco mais de tranquilidade. Obrigada, Marcelo.
Nós vamos ter, cada apresentação tem em média 8 minutos, então a ideia é apresentar o vídeo, a não ser que vocês prefiram falar, mas porque algumas sessões eu vi que não me enviaram os vídeos antecipadamente, mas acho que aqui está tudo dentro aí Nossos estão todos. Isso, está até dentro daí do planejado. E após o vídeo, a gente tem 8 minutos de discussão sobre cada tema, e ao final nós vamos abrir a sessão para todos fazerem seus comentários. Dentro desses 8 minutos, na verdade, a gente está aberto para comentários aí de todos, tá? A ideia é o Marcelo, eu estarmos começando fazendo alguns comentários, mas se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Acho que a gente pode começar, né, Marcelo? Você quer comentar alguma coisa, Marcelo? Não, acho que de forma geral vamos seguir dessa maneira, e no finalzinho nós vamos ter 22 minutos de debate, né? Então vamos seguir a risca aqui o nosso cronograma, o nosso planejamento, e nós vamos seguir, até para tratar um pouco já da expectativa de todos, né? Nós vamos seguir essa ordem das apresentações, ok? Eu vou colocar no chat, tá? Mas o que a gente pede é que ao final de cada sessão, vocês preencham o formulário de avaliação, tá bom? Da sessão, tá bom? Isso no sentido para a gente poder estar melhorando sempre a cada evento, né? A gente tenta melhorar aí, tá bom? Eu vou postar durante aí as apresentações, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente, tá bom? Professora, só me dá um ok se o áudio está saindo, tá? Pode começar. Não está saindo. Sem áudio. Olha que teve um treino, tá, gente? E não deu deu certo. Se você me permite, quando você clicar para partilhar, você coloca lá o tique. Já está compartilhando? Ok. É um prazer estar aqui com você. Já vou aqui de pronto já compartilhar a minha tela. Dizer que é um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês. Nesse momento tão importante, né, da ciência brasileira, que é o CIMEAD. Então, aí vocês já estão avaliando, já estão olhando a minha tela, né? O meu nome é Karen Lopes e a gente vai estar aqui falando sobre esses fatores que são intervenientes na priorização das posições de valor público rivais no governo brasileiro, nas iniciativas de governo digital do governo brasileiro. Essa aqui é a principal motivação, onde tudo começa, esse mundo digital, esse cidadão também digital, né? A transformação, assim, ela está mudando essas necessidades, expectativas dos cidadãos, né? Quando eu consigo pegar um Uber, quando eu consigo comprar uma comida facilmente, um serviço no setor privado, eu também tenho a mesma expectativa enquanto cidadão de também me muda a minha necessidade. A pandemia, ela veio para uma aceleração disso, né? Então, tem que revigorou esse papel do governo digital junto aos cidadãos, só que, apesar desses altos investimentos que vem tendo ao longo dos anos, de fato, o que as pesquisas mostram é que os benefícios reais não estão impactando os cidadãos como a gente pretendia e nem está se alcançando os resultados, não são consistentes. Então, isso aqui é a grande principal posicionamento teórico do todo o artigo, e a parte que as frases que eu acho que elas são pano de fundo daqui para frente, que a transformação no setor público, ela não é digital, ela tem que ser de valor público. Por isso que a gente entende que esse paradoxo mesmo tendo alto investimento e não tendo resultado, é porque não tem como fim estratégico, valor público não tem sido fim estratégico nos programas de governo digital. A grande problemática é essa, então, tem bastante teoria, bastante prática, mas a complexidade aumenta de uma forma exponencial. E aqui se fala das tais posições de valor público, que são aquelas posições que os gestores públicos vão tomar no momento que eles vão tomar uma decisão sobre a priorização de qual iniciativa que eles fazem.
Então, essas posições é que vão nos fazer compreender, né, quais são as motivações, o que está ali adjacente, o que está na cultura daquele gerencial, né, desse administrador público para tomar essa decisão. E a gente vai olhar que essas posições de valor público, elas, embora elas reflitam motivações comuns, né, coerentes e enérgicos, elas também vão apresentar uma rivalidade. Então, o objetivo do artigo é compreender esses fatores, né, que estão influenciando a priorização dos valores públicos rivais na implementação de iniciativas nos estados brasileiros. Então, entender que fatores são esses e propor um modelo conceitual. Toda a lente teórica é baseada na teoria do valor público. Aqui, esse gráfico à esquerda mostra como é que são as produções. As produções estão crescendo muito nos últimos anos, apesar de lá em 94 Mark Moore cunhar o termo valor público, ele ficou como uma voz apagada, porque o mainstream era NPM, New Public Management, na época. Aqui, ao lado direito, a gente tem as 3 posições de valor público: eficiência administrativa, melhoria e engajamento, que elas são rivais, a gente vai ver isso, e a gente vai, então, buscar testar isso na nossa pesquisa, e esses valores fundamentais, que são essas posições de baixo, que elas não são rivais. A nossa coleta foi feita com 27 gestores, é uma pesquisa qualitativa em 3 estados. A gente começou com um grupo focal em Porto Alegre, em novembro de 2019, que a gente reuniu 8 gestores, depois fez um segundo em Brasília, que a gente conseguiu 8 estados representados, 10 gestores. A gente fez essa transcrição, essa análise, vindo a pandemia, o que acontece é que a gente pensou em refazer, daí de uma forma virtual por conta da pandemia, e refizemos esse grupo focal em junho de 2020, a fim de testar e também de complementar essa nossa coleta de dados, de forma também a ver se tinha o impacto ali da pandemia nesses resultados. Transcrevemos em agosto de setembro de 2020, e criamos o modelo conceitual, que é um dos entregáveis aqui desse artigo. Como é que se deu esses grupos focais? Ali um mapa individual, a gente entregava 13 cartelas, representavam 13 valores públicos, eles não sabiam, eles só tinham ali o nome de eficiência, melhoria do serviço, participação, e ali eles tinham que pensar naquele último ano das iniciativas que eles tinham priorizado e decidido e trabalhado, os últimos 12 meses, quais eram as importâncias que eles davam para aqueles temas, que eles não sabiam que era valor público. A partir dali a gente criou um mapa coletivo, né, de importância. À direita vocês veem quando foi feito no grupo focais, nos 2 presenciais, e ali embaixo, à esquerda, como a gente fez no virtual, né, essa montagem desse mapa junto com eles no grupo focal, a fim de, no final, eles nos ajudarem a explicar os resultados a partir desse mapa coletivo. Os resultados demonstraram que a eficiência administrativa tem 79% das vezes, a maior importância das iniciativas são para dentro do governo, e sem importância nenhuma, 21% também destacado ali para posição de valor público de engajamento cidadão. Esses aqui são os principais achados da nossa pesquisa, que o fator político ele é preponderante ainda os agentes políticos, eles têm eles preponderam, né, nas tomadas de decisões muito mais que os técnicos, né, e por conta disso eles têm dificuldades também de entender a TIC, mas a pesquisa mostrou que eles se sentem legitimados pelo voto. O segundo achado é que coincide com os valores lá da pesquisa que a gente se baseou lá no contexto da Dinamarca, é a mesma achado aqui, que ainda é o imperativo no 79% de alto, é ainda a eficiência administrativa. A economia é um foco, né, muito dentro da eficiência administrativa, é uma posição, é um valor público para a economia, redução de custos, ou seja, o governo digital muito voltado para a economia. Quando vai no achado 4, para melhoria de serviço, ainda é usado como uma ferramenta política, né? Então, uma coisa mais do discurso do que da prática, né? Mais como um marketing político. Um achado 5 importante, que dos fatores externos, a mídia ainda é a que tem maior pressão nas decisões, nas posições de valor público, e o engajamento cidadão, a baixa prioridade. Daí a gente foi saber por quê, né, esse entendimento, por que dessa baixa, que está coincidindo, inclusive, com os estudos lá da Dinamarca. De novo, aparece a autossuficiência, eles se sentindo legitimados pelo voto, não precisava escutar a escuta cidadã,
E aqui ó, mostrando essa rivalidade, sim, que vai se explicar no modelo que a gente concluiu, que é esse modelo que temos aqui, os 4 valores, fatores estruturais, que estão refletindo nas 3 posições de valor público, e também fatores, mais um fator midiático, e o fator de cultura também interfere bastante. Essas aqui são as principais contribuições, eu agradeço aí a vocês, temos contribuições teóricas, contribuições práticas, teóricas e práticas sociais. Um grande abraço aí a todos e bom congresso para todos. Obrigada, Karen. A gente acabou invertendo um pouco a ordem, né, dos papers, né? Acho que, Gabriel, tá? Acho que vocês perceberam aí. Acho que a gente pode, não sei, Gabriel, se quer, Karen, se quer fazer algum comentário sobre o trabalho? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente deixa para o final, quem sabe a gente passa todos os trabalhos aí. Vamos prestigiar os trabalhos, né? O do Gabriel. Gabriel é o nome do meu filho, então Gabriel, os anjos Gabriéis, que venham os trabalhos dos anjos aí para a gente ver. Daí depois a gente debate no final. Tá. Marcelo, você quer fazer algum comentário? Sim, vou fazer um comentário. Nós vamos utilizar, vamos fazer um pouco, depois a gente vai ter uma sessão lá no final. Gabriel, te peço desculpas aqui, acho que a tecnologia me pegou aqui, tá? Mas, bom, vamos lá. Primeiramente, quero dar meus parabéns, Karen, pelo trabalho. Eu acho que o seu trabalho, não só pelos achados que você trouxe na apresentação e no próprio artigo, mas sobre o cunho dele, que tem um cunho social, democrático, de Estado, e isso fomenta demais um conhecimento numa área que nós sabemos que o nosso país necessita, dado aí toda a visão e toda a nossa capacidade, que é muito aquém de outras nações, sobre a perspectiva de capacidade e competência administrativa. Tá? Eu achei muito relevante esse tema, e me surgiu alguma curiosidade, né, porque você trouxe principalmente TICs ali e traz transformação digital como as tecnologias disruptivas, mas eu senti falta ali, e talvez você tenha essa resposta, de por que o conceito da Smart City, que hoje é tão difundido e começa a se propagar tanto como um diferencial das organizações de Estado, aplicando para levar tecnologia e para trazer transformação digital. Então, isso me trouxe bastante curiosidade, tá? Um outro ponto aí para complementar esse meu comentário, você traz ali a busca, né, pela eficiência administrativa. De fato, é um primeiro momento que se busca ali diminuir as despesas, os custos de uma entidade administrativa, mas você também traz ali uma possibilidade, lógico que num percentual menor, do engajamento do cidadão, né? Que isso passa a ser relevante, e isso muda a característica muito das organizações de Estado, porque possibilita o acompanhamento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí, só para a gente entender, principalmente o tema da Smart City. Tranquilo, obrigada aí pela pergunta. A ideia do trabalho conceitual, a gente teve alguns valores. Então, esse trabalho é um artigo que faz parte da minha tese, que são 3 artigos, né? E a gente inicia pegando conceitos. Então, o conceito de governo digital, né, para nós, ele é um conceito que similar. Eu faço toda uma pesquisa para ver que é o tema que vinha se usando é governo eletrônico, né? Então, eu digo que o governo digital é a mesma coisa que o governo eletrônico. As Smart Cities, elas estão dentro desse guarda-chuva de governo digital. Que isso eu não trouxe aqui, mas lá na tese, então, a gente se baseia que governo digital é toda vez que eu uso tecnologia para o governo. Então, a Smart Cities seria um tipo de, né, uma subcategoria de governo digital. É um momento que o governo pensa como melhor impactar, né, muito nos contextos dos governos locais, municipais, né? A minha pesquisa foi feita toda no governo estadual. Não quer dizer que aqueles modelos, aqueles aprendizados e conhecimentos que a gente tem para cidades não valham, né, por uma escala maior. Mas eu diria isso, que as Smart Cities, sim, elas estão englobadas, elas não foram o foco principal do meu trabalho, e no meu entendimento, as Smart Cities estão dentro deste guarda-chuva como mais uma iniciativa de governo digital.
E uma outra Deu para coisa, compreender. que a Para gente compreender que ela não ganhou destaque para visibilidade. Tá certo. Exato. Perfeito, E perfeito. outra coisa que a gente tem, o meu trabalho é da escola de negócios, apesar toda a minha graduação e minha prática é na tecnologia, esse cuidado muito para a tecnologia não ser o fim. E a gente vê que o insucesso de muitas iniciativas de governo digital, não só no Brasil, no mundo, elas se dão porque as pessoas se aprendem muito nas questões de tecnológica. E não é esse o fim que deve ser. O fim estratégico deve ser que impacto, que o valor público no final do dia é aquilo que chega lá para a sociedade. Se eu entreguei valor para este público que está lá fora, ou que está com a gente engajado e co-criando, e a partir das necessidades desse público. Então, esse cuidado especial nosso para pensar sempre como uma entrega de valor, e que este valor muda ao longo do tempo. Deixa eu tentar me lembrar da tua segunda questão. Deixa eu só permitir aqui, Karen, a gente vai abrir um pouquinho mais essa discussão lá nos 20 minutos. Tá Eu bem. vou passar aqui a palavra para a professora Violeta, Pois para ver não. se ela quer fazer mais um comentário adicional. Não, acho que a gente pode deixar mais para o final, mas só para fechar essa ideia da Karen, é que, na verdade, a ideia é usar a tecnologia como meio, não como fim, né? Acho que essa a ideia central aí do que a Karen está comentando. Mas ótimo, a gente continua os comentários, acho que depois. Gabriel, alguém queria falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para a Karen, mas se deixar, eu guardo a pergunta para o fim da sessão, como vocês preferirem. Acho que tem 2 minutinhos, eu estou controlando o tempo aqui, Marcelo, acho que dá tempo de fazer mais uma perguntinha e depois, se precisar, a gente continua depois também. Tá, então, obrigado. Primeiramente, parabéns, Kai, pelo trabalho, claramente. É uma pergunta bem pontual. No slide lá do vídeo, você elencou os achados, e o achado 4, eu achei interessante, era que a maioria do serviço é ferramenta de marketing político. Na verdade, eu trocaria marketing por propaganda, eu acho que é a palavra mais cabível é propaganda, mas assim, como você encontrou esse achado? Qual foi o método que fez com que vocês chegassem a esse achado especificamente? Eu só tenho essa curiosidade. Então, como os grupos focais foram baseados em gestores, né, públicos, esses gestores públicos, eles ora são agentes políticos, ora são técnicos que estão alçados naquele momento, né, numa posição de liderança. É isso. Então, quando a gente vai avaliar por que muito da melhoria de serviço, por que um baixo índice de iniciativas na posição de valor público, melhoria de serviço para o cidadão? E daí vem, olha, porque muitas vezes quando a gente faz por uma imposição de um agente político, e não porque de fato ele está entendendo o impacto daquela. É porque em algum momento ele entendeu que aquilo ia ser bom como discurso mais do que a prática, mais do que o impacto da entrega de valor público mesmo. É nesse sentido que apareceu muito isso. Muitos estudos fazem essa distinção, então tem toda uma dicotomia entre o que o técnico pensa e o que o agente político pensa, e como é que se dá esse impasse aí nas decisões de priorizações de posições de valor público. Mas a gente fala mais para o final, e a eficiência administrativa, eu lembrei a segunda do Marcelo, também a gente conversa mais no final. Obrigada, Karen, obrigada, Gabriel. Acho que a gente pode ir para o próximo, né, Marcelo? A gente vai agora para a Quênia, para o trabalho da Quênia, é isso, Marcelo? Qual que está aí na sua sequência? Vamos devolver o direito do Gabriel apresentar? Como preferirem. Quênia, então, se eu ficar por último, não menos importante, Quênia, a gente inverteu aqui a ordem, tá bom? Sem problema. Neste artigo, verificamos se o desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação acompanha as metas globais de redução de emissões de gás carbônico. Ao olharmos para as projeções de reduções de CO2 necessárias para manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius, verificamos que um grande esforço precisa ser feito neste século, sobretudo nesta década. A maioria das projeções, mesmo as mais conservadoras, afirmam que a inversão da curva de emissão precisa acontecer até 2030, o que faz com que esta década seja decisiva
Curiosamente, a teoria da curva ambiental de Kuznets sugere que a degradação do meio ambiente está correlacionada com o desenvolvimento de um país. De acordo com esta teoria, a relação entre essas duas variáveis é quadrática, significando que, em determinado momento no tempo, um país se torna desenvolvido e tem condições de reduzir o seu próprio impacto ambiental. Tradicionalmente, esta relação é verificada associando o PIB de determinado país com a sua emissão de gás carbônico. A literatura específica de sistemas de informação afirma que esta relação também ocorre entre desenvolvimento de tecnologia de informação e emissão de gás carbônico. Neste caso, entende-se como desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação a disseminação de artefatos de TI. Esta disseminação é medida pelo acesso e uso de tecnologias de informação e comunicação. Partindo desta relação, pode-se concluir que as tecnologias de informação e comunicação têm o potencial de contribuir para a redução das emissões de gás carbônico, desde que haja algum nível de disseminação desses artefatos. Peço que preste atenção nos itens que compõem este índice de disseminação de TI e, se preciso, pause o vídeo para ter um melhor entendimento deles, porque mais adiante, ao me referir ao índice TIC, serão exatamente estes itens a que me referirei. Considerando, então, a existência destas duas curvas, este artigo busca responder a seguinte pergunta: será que a primeira curva consegue acompanhar a segunda? Para responder a esta pergunta, usamos dados em painel em um modelo de regressão linear. Nossa variável dependente é a emissão de toneladas métricas de gás carbônico per capita. Associamos esta variável à disseminação de TI e ao PIB per capita. Os termos quadráticos presentes na equação são para representar a curva ambiental de Kuznets. A curva ambiental de Kuznets é confirmada se os parâmetros que multiplicam os termos quadráticos forem negativos. Para deixar o modelo mais robusto, também incluímos variáveis controle. Com este modelo, verificamos quando se dá a inversão da curva que relaciona TI com emissão de CO2. Para estimar a taxa anual de desenvolvimento de TI, calculamos uma regressão linear simples relacionando disseminação de TI com o tempo. Para estimar nosso modelo, usamos dados públicos de várias bases de dados, notadamente o The World Bank e a União Internacional de Telecomunicações. Neste slide, você pode ver a descrição de todas as variáveis incluídas no modelo, tanto as de interesse quanto as controle. O primeiro resultado que trazemos é a estatística descritiva dos nossos dados, para que você veja como eles se comportam. Nota-se que a média global do índice de disseminação de TI é de aproximadamente 40%, com alta variabilidade, mas que a média dos países desenvolvidos é bem mais alta, 65%. E que, por outro lado, a média dos países em desenvolvimento é menor que a média global. Os testes estatísticos nos levaram a decidir por um modelo de efeitos fixos, com erros padrão Driscoll e Cree. Portanto, as duas últimas colunas são as que representam o nosso modelo. Devido a dados faltantes, rodamos dois modelos, um sem as variáveis consumo de eletricidade, quantidade de veículos de passeio por 1.000 habitantes e participação na indústria. Como você percebe pelas colunas ressaltadas, no melhor cenário, ponto de inversão das emissões de CO2 sob a perspectiva da disseminação de TI ocorre com 49% de disseminação de TI e no pior cenário apenas 71% de disseminação. Para comparar os pontos de inversão entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, nós rodamos um modelo para cada uma das amostras separadamente. Como no primeiro caso, os dados faltantes nos levaram a rodar dois modelos para cada amostra. No primeiro modelo para países desenvolvidos, vemos que o ponto de inversão da curva se dá com o índice de disseminação de TI de 73%, enquanto que no primeiro modelo para países em desenvolvimento, este ponto de inversão ocorre com 46% de disseminação de TI. No segundo modelo, com mais variáveis, porém menos observações em virtude dos dados faltantes, vemos algo surpreendente no caso dos países desenvolvidos, que a curva ambiental de Kuznets não se confirma. E não se confirma porque, como destacado aqui no slide, o valor que multiplica o termo quadrático da disseminação de TI é positivo, significando que quando o quadrado da taxa de disseminação de TI aumenta, também aumentam as emissões de CO2. Já no segundo modelo para países em desenvolvimento, o ponto de inversão desta curva se dá somente com um índice de disseminação de TI de 83%. Por fim, nossa estimativa da taxa de desenvolvimento de TI é de 2,3% ao ano.
Agora que temos os resultados das estimativas, podemos pô-los em perspectiva com o cenário atual. E considerando a taxa global de desenvolvimento de TI de 2,3% ao ano, podemos estimar quando os países atingirão o ponto de inversão da curva. Se considerarmos que o ponto de inversão da curva se dá com a taxa de disseminação de TI de 73%, os países desenvolvidos estão próximos de atingir a curva. Já os países em desenvolvimento estão bem distantes. No melhor cenário, em que o ponto de inversão da curva se dá com a taxa de disseminação de TI de 46%, os países desenvolvidos já atingiram o ponto de inversão e os países em desenvolvimento estão relativamente próximos de atingi-la. Por outro lado, no pior cenário, em que a inversão da curva se dá somente com o índice TIC de 83%, o cenário acaba sendo inviável para todos os países. Concluímos que, se os países seguirem a taxa anual global de desenvolvimento de TIC, seu índice TIC atual precisa ser de pelo menos 27%. Entretanto, como vimos no grupo de países em desenvolvimento, muitos deles têm atualmente um índice TIC menor que 12%, significando que, se eles quiserem atingir o pico de 46% até 2030, eles precisam progredir a uma taxa muito maior que a taxa global. Em se tratando de contribuição teórica, a nossa estimativa de quando se dá a inversão da curva é diferente do registrado na literatura. E considerando que em um de nossos modelos, a curva ambiental de Kuznets, não se confirmou, propomos que a relação entre desenvolvimento de TIC e emissão de gás carbônico não é quadrática, mas polinomial. Obrigado pela atenção. Foi um prazer. Obrigada, Gabriel. Parabéns aí pelo trabalho. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, acho que o Marcelo deve ter algum comentário, mas se quiser, assim, antes do Marcelo falar, eu queria só perguntar há quanto tempo você está fazendo esse trabalho, vocês estão desenvolvendo, né, professor Diniz e o André, né? Quanto tempo que vocês estão, porque é um trabalho, assim, em termos de números, bastante robusto, né? Ele começou ano passado, o planejamento, e nós, pelas discussões, vamos parar o trabalho por aqui, porque precisaria de mais dados, tanto para fazer aquele ajuste que foi mencionado no vídeo, de que alguns dados de variáveis são muito faltantes, então a gente teve de fazer modelos sem aqueles dados, mas também porque o índice de TI, ele nunca vai chegar a um cenário ótimo. Então, não importa quantas variáveis nós incluímos quantos artefatos de TI nós incluímos no modelo, ele sempre vai ficar aquém de um cenário ótimo. Então, fica uma espécie de corrida infinita para tentar estimar o modelo perfeito. Então, nós vamos parar o projeto por aqui, porque já deu para ter uma ideia do comportamento. Mas, então, só para responder isso, desde o ano passado, no meados do ano passado, começamos e chegamos a esse nível agora, um ano depois. Obrigada. Marcelo, se quiser fazer algum comentário. Um comentário sucinto aqui. Gabriel, parabéns pelo trabalho. Outro tema extremamente relevante, né, ainda mais no contexto, agora não Brasil, mas o contexto global, muito pelo ponto de sustentabilidade. Agora, você trouxe que, de fato, vocês vão parar, mas com esses achados, né, o que vocês acreditam que vocês possam, a partir desses achados, fazer e promover mudanças diante das organizações, dos países? O que vocês acreditam diante aí dos achados da pesquisa? Bem brevemente, eu comentaria que o que fica destacado é a desigualdade em termos de disseminação de TI. Não sei se ficou claro para todos vocês o que vem a ser aquele índice TIC, que ele é meio que fundamental na pesquisa. Então, você vê muita desigualdade. Quando você pega a média global, ela está lá em 40%, em termos de quantidade de pessoas que têm um celular, quantidade de pessoas que acessam a internet, quantidade de pessoas com computador em casa, por 100 mil habitantes. Então, você vê lá a média global 40%, mas os países em desenvolvimento, aliás, os desenvolvidos, têm mais que o dobro disso, chegando, quando você considera um desvio padrão, tem países com mais de 80% nesse índice. E do outro lado da curva, você tem os em desenvolvimento com menos de 12%, que são os casos dos países africanos. Então, o que vem logo de cara a ressalta é que essa distribuição ela é muito desigual.
A preocupação é aquela, existem linhas que pesquisam sistemas da informação, tecnologia da informação, que diz que ela tem realmente potencial para ajudar a combater a redução de gás, a combater a emissão de gás carbônico. A melhor forma de explicar isso é sempre aquela, quando você automatiza um processo, você o torna mais eficiente, de alguma forma. E eu consigo ver isso bem claramente no caso de cadeia de suprimento. Você consegue fazer produção de insumos, entrega de insumos estarem bem alinhadas, consegue mapear, no caso da carne bovina, por exemplo, você mapeia de onde ela veio e para onde ela vai, então você consegue ver se ela é sustentável, então você tem um potencial que a tecnologia da informação ajuda para, de alguma forma, mitigar os resultados. Aliás, mitigar as emissões de gás carbônico. Só que, ainda assim, essa própria teoria, isso é um ponto de discussão forte no nosso grupo, tanto entre mim e os professores, essa teoria ela tem as suas fragilidades. O que a gente pode dizer, os Estados Unidos, eles são países desenvolvidos e... a campainha tocando aqui só um segundo. Se vocês me dão um minuto, eu vou concluir o raciocínio. Trabalhar em casa tem disso. Os Estados Unidos, eles são países desenvolvidos, então, pela curva, seu impacto ambiental é menor. Mas isso não se confirma na prática. Você vê os Estados Unidos tanto aumentando seu índice de poluição, quanto terceirizando isso para a China, por exemplo. Pega parte da produção de gás carbônico dos Estados Unidos, ocorre na China, porque a produção vem de lá. Então, a teoria se fragiliza muito. Então, é um assunto delicado, que nos leva, entre outras razões, para melhorar, não se meter muito nessa teoria, e simplesmente tentar ver outras formas em que se comprova que a tecnologia da informação ela é um fator de ajuda para redução de gás carbônico. Não sei se respondi, mas Perfeito, obrigado. Gabriel. Eu acho que sendo lógico, trouxe uma resposta coisa assim, acho que tem 2 pontos aqui que acho que são variáveis ali, talvez fatores que não sei ali, está claro se foi exposto ou não. Mas sobre o uso adequado desses artefatos, como você mesmo menciona, né, os artefatos, e também a própria produção das soluções TICs, elas geram também. Então, assim, por mais que elas tragam uma certa eficiência na redução, mas elas promovem também. E aí vai entrar, como você mesmo disse, já entrou um pouco em logística, em supply, que é o processo de produção, então todas tem uma série de outras variáveis que compreende esse cenário e por isso que traz essa foto de resultados aí um pouco discutível aí, que é apresentada pelo trabalho. Legal, Gabriel. Eu posso fazer uma pergunta rápida? O Gabriel saiu, acho, para atender. Ele foi atender a campainha. A gente sabe como é que é Campainha. isso, né? De trabalhar em casa. Se quiser guardar, Karen, a pergunta aí para o final, acho que para dar tempo aí do... Pode ser. Perdoem, eu fui lá só responder a campainha. Se quiser fazer a pergunta, eu já falei para o entregador esperar. Primeiro, muito parabéns. É legal, né? A gente ter um painel assim, uma quali, daí vem uma quant, né? E a gente consegue ver mais de uma perspectiva dos estudos. Mas muito bacana. Eu sou assim, fico muito. Quando eu vejo um estudo quant, eu me desafiei na minha tese fazer quali, quant, mas o quant para mim eu acho bem desafiador. A minha pergunta se para medir ali uma das tuas variáveis são os artefatos, uso, acesso e uso, né? Da TIC, ou acesso e posse. Eu quero saber da onde que tu buscou essas informações, se tu usou aquele estudo do CETIC, do Centro de Estudos de TIC, que mede, do Comitê Gestor Internet Brasil, que mede, sei porque o Eduardo Diniz, ele é muito atuante até ali nos estudos, o Fernando Barbosa, que coordena, se vocês da onde que tu tirou, porque é uma informação que a gente sempre quer saber, como é que está o impacto do uso das TICs também no Brasil e por região e assim por diante, queria saber da onde, a tua origem ali daquele dado. Não, perfeito. Obrigado a pergunta. É realmente muito, muito boa e importante para entender a proposta do trabalho. Nós usamos índices que já existem. Então, o mais popular deles é o da OCDE, que mede tanto acesso quanto uso de tecnologia de informação por pessoas, por indivíduos, por domicílio e por empresa. Então, esse é o mais completo de todos. Entretanto, ela só pesquisa países desenvolvidos, os membros da OCDE, e com uma grande exceção, o Brasil. Então, tem os 38 membros, mais o Brasil nessa amostra dela. Então, ela restringe muito essa perspectiva de global.
O CETIC faz exatamente as mesmas diretrizes da OCDE. Então, a pesquisa que o CETIC faz o levantamento, ele faz o que a OCDE pede para fazer, depois ele repassa para a própria OCDE e a OCDE joga no banco de dados global. Então, é o mesmo indicador. A minha ideia é, beleza, então existe um indicador de acesso e uso de TI por empresas, indivíduos e domicílios. Vamos ver se isso, de alguma forma, se relaciona com a emissão. Essa foi só a nossa proposta bem básica. Aí, como eu mencionei, a OCDE ela tem restrição na quantidade de dados. Então, a gente migra para a ITU, que também tem indicadores, só que a ITU tem uma amostra enorme, ela pega mais de 200 países. Contudo, não toda aquela abrangência que tem a OCDE. Então, aí você perde em termos de quantidade de artefatos de TI, você perde em relação à OCDE, mas você ganha em tamanho de amostra. E aí, como mostrei no próprio slide, no fim das contas, fica sendo um conjunto bem pequeno de acesso à internet, ou uso de internet, acesso a computadores, ou uso, por empresas, indivíduos e etc. Mas, não importa o quanto a gente tem que deixar esse indicador ótimo, ele não responde àquela pergunta se, de fato, os países passaram a diminuir menos por conta da tecnologia de informação. Então, essa é a grande fragilidade da teoria, não é nem do trabalho. O trabalho você pode aumentar aquele índice quanto quiser, mas a teoria não se confirma com tanta firmeza. Mas não sei se respondi. Então, a ideia é essa. Podemos deixar o artefato ótimo. 100% de tudo que é relacionado à TI está dentro daquele indicador. Isso não responde à pergunta se ele está reduzindo gás carbônico ou não. Ok, obrigada. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Karen. Acho que podemos agora sim passar para o trabalho da Kênia, né, Marcelo? Meu nome é Kênia Eleutério e eu apresento o trabalho selecionado para o SEMEAD de 2022. Ele foi feito em parceria com meus professores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Dr. João Paulo Calembo, Dr. Aguinaldo Iguchi e Dr. Márcio Coutinho. O artigo Novas tecnologias a serviço da justiça eleitoral nas pequenas jurisdições e a cultura digital dos eleitores tem como objetivo analisar como a percepção dos eleitores das pequenas jurisdições eleitorais acerca das novas tecnologias influencia na sua cultura digital. Para tanto, o trabalho traz como introdução apontamentos sobre o aprofundamento da democracia participativa em face das novas tecnologias digitais e sociais a partir da Constituição Federal de 1988. O fomento na prestação de serviços governamentais e a possibilidade de maior engajamento dos cidadãos no exercício da cidadania através das tecnologias de informação e comunicação, a criação do governo eletrônico, que trouxe a possibilidade de maior aproximação entre Estado e sociedade, e uma nova visão do uso das tecnologias para a prestação de serviços públicos com eficiência e transparência. E é nesse contexto, com essa nova visão de prestação de serviços, que a Justiça Eleitoral passou a pautar a sua conduta organizacional, com a consolidação da tecnologia nos serviços e processos eleitorais, priorizando investimentos, ampliando e desenvolvendo novos recursos tecnológicos. O trabalho, ele traz como referencial teórico o surgimento do governo eletrônico dentro do contexto de modernização da gestão pública no Brasil, mas ele se organiza principalmente na base teórica sobre democracia, tecnologia e cultura digital, a partir de autores como Habermas, Levy e Castells. O universo empírico do trabalho, ele se refere ao contexto da jurisdição eleitoral de Teoflotone, em Minas Gerais, com 167.521 eleitores à época da pesquisa. O estudo nucleou-se em entrevistas com grupos focais virtuais por meio de videoconferência, tendo em vista ele ter acontecido no período de pandemia. O método utilizado para a exploração dos dados foi a análise de conteúdo. Para obter inferências e desenvolver conclusões sobre o estudo, foi utilizado o software de análise textual Iramutec. Na análise dos resultados das entrevistas, foi possível fazer uma categorização,
utilizando a classificação hierárquica descendente e a análise fatorial de correspondência, que são duas técnicas de análise possibilitadas pelo programa e que foram consideradas mais adequadas para o propósito do estudo. Então, a partir do processamento do conteúdo das entrevistas pelo software, foi gerado o dendrograma de classificação hierárquica descendente. Como se vê, do processamento emergiram 5 classes e categorias de análise distintas. Essas categorias, elas foram relacionadas com as percepções dos entrevistados sobre as ferramentas tecnológicas da justiça eleitoral. A classe 1, barreiras e desafios, faz referência aos desafios e dificuldades evocados pelos participantes na utilização das ferramentas digitais. A classe 2, ferramentas tecnológicas e utilização, faz referência ao uso das novas tecnologias no contexto eleitoral. A classe 3, percepções sobre a urna eletrônica, evoca as percepções dos respondentes sobre a urna. A classe 4, transição, trata da mudança da forma tradicional da justiça eleitoral prestar os seus serviços, que passou do atendimento presencial para a utilização das tecnologias, como também da transição do voto de papel para o voto eletrônico. A classe 5, democratização do acesso, evoca a necessidade de tornar as ferramentas tecnológicas acessíveis a todos os eleitores. A análise fatorial de correspondência, ela permite, por meio de gráficos, visualizar a proximidade das palavras e das classes oriundas da CHD. A AFC traz a frequência das palavras dentro dos quadrantes, permitindo que se faça uma visualização de proximidade argumentativa, conforme pode ser visto na figura. Dessa forma, é possível identificar reaproximações de discursos em relação às classes 1, 2 e 3, 4, que aparecem entrelaçadas nos quadrantes, indicando maior afinidade contextual. A ocupação de um mesmo quadrante das classes 1, 2 leva a inferir que há barreiras e desafios relacionados à utilização das ferramentas tecnológicas na justiça eleitoral. Em relação às categorias 3 e 4, percebe-se o destaque de algumas palavras que evocam nervosismo e dificuldade de algumas pessoas em lidar com a tecnologia. Em relação à classe 5, são destacadas palavras que evocam dificuldades de acesso com relação à distância até a sede do cartório eleitoral em Teoflotone, que passou a ser facilitado a partir do uso das ferramentas digitais. Para se ter a percepção dos eleitores acerca das tecnologias a partir do perfil de um determinado grupo de entrevistados, foram feitas análises considerando a localização dos municípios dentro da sede ou fora da sede da jurisdição eleitoral, faixa etária e escolaridade dos participantes. O primeiro gráfico gerado é o gráfico de G, que separa os respondentes em 2 grupos: o que possui domicílio eleitoral em Teoflotone, a sede da jurisdição eleitoral, o G1, e o que é domiciliado nos municípios fora da sede, G2. No gráfico de F, que faz a análise dos grupos por faixa etária dos respondentes, percebe-se que há uma diferença no contexto geracional, com posicionamentos diversos evocados nas falas, mas não opostos e nem conflitantes. No gráfico denominado ESC, são analisados relatos dos participantes a partir do grau de escolaridade, divididos em 2 grupos: ensino superior, ESC-S, e ensino médio inferior, ESC-MI. Novamente, é percebido que há posicionamentos diferentes entre os grupos, mas com reaproximações argumentativas. Assim, o estudo conclui que há uma cultura digital no âmbito das pequenas jurisdições eleitorais, mais circunscrita a uma parcela de eleitores que tem acesso às ferramentas digitais com conhecimento de sua utilidade e aplicabilidade. Nesse sentido, faz-se necessário que os formuladores de políticas públicas e a justiça eleitoral efetivem ações assertivas de inclusão digital voltadas principalmente para as pequenas jurisdições eleitorais, com estratégias de gestão que democratizem o acesso e promovam uma atuação efetiva na cidadania democrática,
referendando mudanças na cultura digital dos cidadãos eleitores. Estas são as referências utilizadas na apresentação do trabalho. Eu termino por aqui. Agradeço a atenção das senhoras e senhores. Obrigada. Obrigada, Kênia, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo desafio, né, pela quantidade de pessoas que você entrevistou durante o período que você entrevistou. Antes do Marcelo perguntar, eu queria aproveitar e perguntar como é que foi esse processo. Primeiro, eu não sei, você trabalha na área pública, Kênia, só para entender o seu contexto. Eu sou servidora da Justiça Eleitoral, eu sou servidora do TRE de Minas. Uhum. E eu vi, né, essa necessidade porque eu também tenho dificuldades com a tecnologia, eu não sou da era da tecnologia, né, eu me encaixo lá naquela faixa etária, né, daquele pessoal lá que não tem muita habilidade com a tecnologia. E eu vivi isso, né, no dia a dia, no cartório, das pessoas que precisam fazer, né, algum serviço, alguma atividade, tem a tecnologia, mas a pessoa às vezes não tem acesso ou não sabe utilizar a tecnologia. Então, quando eu comecei o mestrado, né, eu sou iniciante nessa área aí de tecnologia e de mestrado, vi o trabalho dos colegas aí e estou vendo que o meu é bem um pouco mais abaixo, né? Mas eu me aventurei mesmo a fazer um tipo de trabalho assim voltado para uma área que eu tinha dificuldade, que é a tecnologia, e eu vivenciava essa dificuldade com os eleitores. Se eu sou uma servidora pública que trabalho na Justiça Eleitoral, tenho dificuldade com a tecnologia, imagina, né, os rincões brasileiros, o nosso público aqui, né, do interior, que eu sou servidora da Zona Eleitoral 270, que trabalha com municípios que eu coloco lá, né, são os municípios fora da sede, são 5 municípios, e as pessoas não têm celular, não têm computador, quiçá televisão, né, é uma realidade muito diferente que talvez vocês conheçam, mas é a realidade nossa aqui. E até para fazer essa pesquisa eu tive dificuldade também, porque na hora, né, de buscar esses participantes, muita gente não quis participar porque não tinha conhecimento, precisava da tecnologia para participar. E as pessoas, às vezes, tinham o celular, né, mas não sabia como participar, ficaram assim temerosas de participar. Então, isso foi uma dificuldade também, né? As pessoas mais simples, que tinham dificuldade, que poderia dar a opinião delas sobre isso, elas não puderam participar, não quiseram participar, né? Ficaram temerosas de participar. E outras dificuldades na hora lá, né? A internet caindo, chuva, as pessoas Covid, todas essas dificuldades. Mas realmente, assim, eu me aventurei mesmo e, graças a Deus, deu certo. Temos dizer assim. Parabéns, Kenny, deu muito certo, tá bom? Eu tenho mais umas perguntas, mas vou deixar o Marcelo fazer primeiro, tá? Porque, assim, agora, na verdade, a gente tem mais uns minutinhos, mas logo depois a gente já tem a abertura aí para todo mundo, tá bom? Mas, Marcelo... Inicialmente, parabéns, Kênia, bonito demais o seu trabalho, assim, imagino quanto foi desafiador e como você retrata em diversos pontos, né, foi um trabalho feito num período desafiador para todos nós, né, para a sociedade como um todo. E referente a esse ponto, né, que eu acho que é saudável a gente trazer à tona sobre a perspectiva do teu trabalho, que é essas pessoas, e você contou um pouco do teu contexto, você mesmo enfrentando um pouco dessa dificuldade com as tecnologias, mas essas pessoas, elas foram submetidas a um cenário. Nós tivemos um período eleitoral no meio de uma pandemia, no qual a gente tinha que interagir com os meios tecnológicos. Então, isso, de fato, tem um ponto que, querendo ou não, incontestavelmente, a gente teve grandes avanços na quantidade de serviços,
na quantidade de procedimentos que foram automatizados, trazendo mais eficiência. Você deve ter vivenciado muito essa realidade trabalhando numa zona eleitoral. Mas essas pessoas tinham que interagir com isso, e tendo uma série de dificuldades. Então, eu acho que surgiram uma série de lições aprendidas, né, de como transformar isso para a sociedade, porque acho que você trouxe um comentário aqui adicional na pergunta da professora, que não é uma barreira só, não é só a barreira educacional do contato com a tecnologia, você tem barreiras de infraestrutura, né? Você tem barreira de infraestrutura, você tem barreiras relacionadas à qualidade, acesso. Então, de fato, a gente sabe que quando a gente olha para o nosso cenário, a gente até tem hoje muitos recursos, mas nem todos são possíveis ou com um grande número de possibilidades de operacionalização. Acho que não é nenhuma pergunta, é mais só contemplar um pouquinho que eu queria trazer do seu trabalho. Parabéns, Kênia. Não sei se a Karen e o Gabriel querem fazer algum comentário. Eu tenho vários aqui, mas eu vou deixar por enquanto para vocês. Vou segurar as minhas, mas se vocês quiserem fazer algum comentário, Karen. Eu gostaria primeiro de parabenizar a Kênia. Kênia, se o teu trabalho foi selecionado semiárido, já demonstra o quanto ele é qualificado e o quanto ele... a gente também aproveitou aqui de tudo que tu fez aí e aprendeu contigo. Então, acho que fica aí esse conhecimento. Eu acho muito, muito bacana a gente poder contribuir, né, para a sociedade com conhecimento, né, e fica guardado aí. E esse teu olhar aí, essa perspectiva que eu achei muito bacana, né, de fazer esse recorte aí esses trabalhos todos eles têm, no fundo, a gente acha o contexto da TIC, o contexto do engajamento ali, né, coincide ali com os estudos que eu fiz, o quanto a gente ainda precisa, o Marcelo também fez esse comentário lá no início, melhorar, né, a cultura cidadã também, né, porque tem uma questão que às vezes não é só o digital, é o quanto as pessoas entendem o impacto de cada ação delas, né, na relação com o governo e com o Estado. O próprio voto, né, somente o voto, eu acho que o voto ele é um bem maior, que a gente tem um direito, mas às vezes também, por outro lado, a gente fica só achando, e daí os políticos se seguram nisso, sentem legitimados pelo voto. Então, acho que outras formas das pessoas também poderem estar participando. E daí entra essa questão que tu fala do letramento, da capacitação, da questão digital, de inserir essas pessoas, né? A gente viu isso na pandemia, um auxílio emergencial, que as pessoas não tinham celular para poder, elas não tinham conta no banco para ir buscar, elas não eram bancarizadas, então como é que eu chego naquele valor que eu mereço, daí eu vou para uma fila e eu não podia ir para a fila, é ao contrário, eu tinha que ficar com isolamento social. Então, toda uma questão aí que eu acho que a gente é um desafio mesmo do governo brasileiro de poder inserir tanto essa camada mais os idosos, mas de vulnerabilidade mesmo, com maior vulnerabilidade social, o quanto a gente consegue fazer essa inclusão digital. Acho que já melhorou muito, né? Eu falava dos estudos CETIC, melhorou muito do que a gente tinha, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um desafio. Então, parabéns. Não é nenhuma pergunta, é parabéns mesmo, dizer que tem que ser por aí. Se outros estudos tivessem, a gente teria mais olhares, né? E mais debate e discussão sobre esse tema. Professora, me permite fazer uma única agora pergunta para a Violeta, para a professora Violeta, me permite fazer para a Kênia. Kênia, se você tivesse que, diante dos teus achados, dar um peso e falar, talvez essa aqui é a melhor iniciativa que o Estado poderia dar em função do que eu encontrei, qual seria? Eu acho que seria dentro da possibilidade do Estado, porque tem várias coisas que o Estado poderia fazer por essas minorias, né? Mas eu acho que, principalmente, seria divulgar melhor, né?
a gente sabe que, por exemplo, a Justiça Eleitoral divulga muito das tecnologias, mas divulga para um público que tem acesso, né? Eu acho assim, divulga em cima da hora. Eu que trabalho na Justiça Eleitoral posso fazer essa crítica, né? E é uma crítica construtiva. Divulga muito em cima da hora até para nós, servidores, coloca lá, não, isso tem que ser enviado, tem que ser mandado para que geralmente o contato maior que a gente tem é com as lideranças nos municípios, e tem que ser mandado para as lideranças essa informação. E, às vezes, essa informação chega muito truncada para o eleitor, né? E essas lideranças, às vezes, elas também, elas têm... elas são parciais, né? Elas têm uma parcialidade em passar essa informação. E eu percebi muito isso nos grupos focais, né? As pessoas lá, os entrevistados, colocando isso, né? Que, às vezes, a informação que chega para eles sobre determinada situação, sobre como se dá o acesso, eles dependem muito dessas pessoas lá no município. E essa pessoa é parcial, ela tem um interesse em passar essa informação de determinada forma. E isso influencia no voto do eleitor, na hora do eleitor votar, porque até essa informação, esse serviço que a gente depende dessa pessoa no município, na comunidade, ela é cobrada do eleitor. Por exemplo, um menino de 16 anos que vai votar, ele é trazido ao cartório para votar por uma pessoa da comunidade, mas a pessoa cobra isso do eleitor na hora de votar, né? Na hora de fazer o título, nesse período de pandemia, o título NET, né, que foi feito através do título NET, tinha lá as pessoas que tinham essa possibilidade de fazer, ajudar lá em fazer esse trabalho para o eleitor, mas elas cobravam de volta, de alguma forma, do eleitor. Então, eu acho que é isso, tinha que ter uma forma, eu não sei como poderia ser feito isso, mas essa interferência no voto do eleitor, dessa pessoa que tem esse interesse lá, que a gente vivencia isso muito, e que, assim, de certa forma, ela não é considerada uma irregularidade pela Justiça Eleitoral, podemos dizer assim, né? É permitido que a liderança do município, aquela pessoa que é candidato a vereador, que é vereador, traga o eleitor ao cartório para fazer o próprio título, ou utilize o seu computador, o seu celular para ajudar o eleitor a fazer esse serviço lá no município. Mas, de certa forma, esse serviço fica ligado ao voto do eleitor. Então, é isso que eu vejo, essa dificuldade que eu vejo, que a gente deveria trabalhar nisso. E eu, assim, não vejo uma saída imediata para isso, né? Porque é uma relação muito difícil, né? O que os próprios respondentes chamavam lá de amarras, né? Esse voto de cabresto que ainda existe nesses rincões brasileiros. É as amarras que tem a esse direito, né? Que deveria ser democrático do eleitor, que de certa forma não é. Eu acho que tinha que ser essa forma. E é até difícil para a gente mostrar isso, né? Porque eu, como servidora, falar dessa situação que eu vivencio e alardear isso, é difícil, né? Porque a gente sabe que é um pouquinho complicado, mas isso existe sim, e isso é cobrado do eleitor. Então, de certa forma, existe uma amarra no voto do eleitor, como eles próprios dizem, né? Existe essa amarra, essa troca de favores, de certa forma, porque o eleitor, ele precisa dessa pessoa que leva a informação, que tem acesso à informação, que pode vir aqui até Teoflotone, né? Saber, e que a gente utiliza para repassar essa informação, mas está amarrado lá na hora de repassar essa informação para o eleitor. Essa dificuldade que eu vejo que deveria ser de alguma forma... Em linhas gerais, a comunicação, né? A comunicação é um desafio, acho que em várias áreas. Né? Professora, estamos se aproximando do horário do debate agora. A senhora quer conduzir agora? Como a senhora prefere? Eu quero só fazer mais um comentário aí do trabalho da Kênia, e depois a gente abre para todos aqui, a gente volta aí para que converge, acho que muita coisa para os achados da Karen também, né, do trabalho da Karen, acho que tudo isso que você comentou, né, converge, e
também, de certa forma, para o trabalho do Gabriel, né, Gabriel? Assim, indiretamente, mas estão todos interligados. Acho que o pessoal, não sei se foi o acaso, foi sorte, mas acho que os trabalhos convergiram bastante, né? Primeiro, eu queria só reforçar, Kênia, que em nenhum momento se coloque menos que nenhum dos trabalhos. Você fez um trabalho fantástico, tá? A dificuldade que a gente tem é justamente você conseguir uma quantidade de entrevistas, né, dentro de um contexto, e acho que a sua posição ajudou muito, porque a maior dificuldade que nós, enquanto pesquisadores, temos é justamente o acesso aos nossos respondentes, né, ao perfil que a gente quer. Nós tivemos aí, por mais que a gente tenha o problema de letramento digital, acho que a pandemia ajudou muito nesse ponto, né? Assim, a gente teve uma evolução assim absurda, né? Com a pandemia, porque por mais que o pessoal tivesse dificuldade, né? De que quem não tinha celular, conta, até deu um jeito de conseguir por conta de ajuda financeira, né? Mas quem não tinha deu um jeito, né? Então assim, a gente fala que teve um salto no que a gente chama de analfabetismo digital, né? Deu um salto bastante grande, né? A gente fala assim, eu lembro assim, eu nem, assim, não sou tão velha, mas também não sou tão nova, mas a primeira vez na vida que eu tive, assim, um choque, porque, assim, eu trabalhei a vida inteira com tecnologia e mesmo assim eu tenho as minhas dificuldades, tá, Kênia? Assim, a gente tem, né? A gente que é de TI, a gente sabe das dificuldades, né? Eu falei, para começar a dar aula online foi uma dificuldade interna muito grande, né? Eu falei assim, gente, né? E eu trabalho com isso a vida toda. Eu lembro a primeira vez que eu encontrei na rua 2 catadores de lixo, mas assim, gente, na época que celular ainda estava bem no começo, né? Mas assim, um encontrou com o outro, e assim, eles não tinham casa, né? Eles tinham o carrinho deles de catador, e um passou o número de celular para o outro. Gente, assim, para mim aquilo foi uma revolução digital absurda, porque eles não tinham casa, né? Mas eles já tinham um número de celular, né? Não era nem smartphone, gente, era celular, número de celular. Então, para mim foi assim, eu lembro como foi impactante, né? Assim, você vê, para mim isso foi uma transformação digital absurda, né? Assim, naquele momento, né? Hoje a gente fala, o pessoal fala assim, é ridículo, é lógico que todo mundo tem, né, o número de celular, mas na época para mim foi bastante impactante. Então, assim, queria de novo dar os parabéns porque você conseguiu trazer uma série de elementos e que se juntar, assim, eu também participo do TIC Saúde, tá, Karen? Assim, eu participo como especialista, então, se a gente futuramente juntasse esses dados que a Kênia coletou com os dados do TIC domicílios, né? Acho que, assim, daí para quem é mais quantitativo, dá para fazer, assim, uns estudos bastante interessantes, tá? Até, inclusive, eu não sei, Kênia, você está fazendo mestrado, né? Você está... Na verdade, eu terminei esse ano, eu qualifiquei em março desse ano. Tá, mas se você for continuar, se você gostou, se você foi picado pelo bichinho da pesquisa, se você for continuar esse tema, né, tem bastante coisa assim ainda para ser explorada. Então eu não conheço seus orientadores, mas fica o convite, tá? Você tem, assim, o seu trabalho tem muito potencial aí para uma tese, né, de doutorado, tem muita coisa aí passível de ser feita. Mas pronto, falei. Eu vou abrir agora para os outros comentários aí. Enfim, dos trabalhos, tá bom? Vou ficar um pouco quieta, porque se dá a palavra para a professora, a gente não para, né? Eu estou devendo a resposta, eu acho, para o Marcelo ali, do eficiência administrativa. Eu estou tentando me lembrar exatamente qual é a resposta, mas eu tenho um artigo, as posições de valor público, elas são de um autor, o Jeremy Rose, da Dinamarca, e ele, estudo de 5 anos, eu me baseei ali naquelas posições, e a eficiência administrativa, ela tem um artigo dele que o título é O Imperativo da Eficiência Administrativa. Então, é esse olhar do governo, muitas vezes usando aqueles... no processo de tomada de decisão, porque os recursos são finitos, obviamente, tanto humanos quanto em tudo que é lugar, não é só no governo, dando prioridade sempre para dentro, para soluções para dentro, para melhorar a máquina pública. Também é valor público. Melhorar a eficiência, gerar economia, também é valor público.
problema é quando o achado mostra 69% das vezes a decisão passa por dar maior importância para dentro do que as outras duas posições, que eu chamo para fora. Ou a segunda, que é a melhoria dos serviços, entregando para o cidadão. Ou a terceira, que é trazendo o cidadão para esse engajamento e para a cocriação, e para a participação, e para decisão, colaboração, né, cidadã. Então é isso, é essa coisa de a gente também fazer esse questionamento na gestão pública, por que sempre para dentro? Por que não priorizar as coisas que vão impactar de fato quem tem que receber esse valor público, ou quem é o juiz desse valor público? Gosto muito do próprio Moore, que é o Mark Moore, que é quem lá em 94, em Harvard, cunha esse termo valor público. Ele diz que quem julga, quem é o juiz do valor público, é o cidadão, né? O governo, ele é um garantidor, ele é um orquestrador, né? Então, quem vai perceber se este valor foi criado, né, no público, nas iniciativas, é o público. Então, como que eu faço tantas iniciativas olhando para a minha eficiência administrativa, né? Então, é muito com uma corrente anterior da escola da administração pública, que é a corrente da New Public Management, que pensa a administração pública como uma iniciativa privada, que é a eficiência, a meritocracia, e não é que ela não seja importante, ela é uma posição. Então, eu tenho 13, então como é que eu faço esse equilíbrio, né? Então, eu não sei se eu te respondi, o imperativo da eficiência é isso, essa crítica, esse olhar só para dentro, muito para dentro, né? Então, o valor, a teoria, ela vem como contraponto àquela outra escola, New Public Management. Mark Moore fica como uma voz apagada, lá em 94, 95, porque ali estava no auge, né, da nova administração pública, que não era burocrática, mas, ao mesmo tempo, ela olhava aquele cidadão como um cliente. O cidadão não é cliente. Eu tomei chamando o cidadão de cliente, que eu tenho que vê-lo como um cliente. Ele não é cliente, porque o cliente tem um interesse individual. O cidadão, os interesses são coletivos, né? Então, tem algumas diferenças entre o que é valor para o privado, entrega de valor, e o que é valor público, né? Não sei se eu respondi aí, se era exatamente essa Respondeu, pergunta. respondeu sim, por isso que aquela sua medida do engajamento do cidadão se faz relevante. A professora Violeta trouxe um ponto aqui, e eu vou tentar dar uma contextualizada aqui para a gente debater um pouquinho, que é a questão da conectividade dos trabalhos aqui apresentados, né? E assim, obra do acaso ou não, eu acho que tem muitas coisas aqui que a gente tem que exaltar, né? E aí eu vou trazer um pouco da minha visão e eu peço para vocês também complementarem. Eu acho que tem um ponto aqui, um pilar, e aí eu vou trazer para o cenário Brasil, dado o peso tanto do trabalho da Kênia quanto do trabalho da Karen, mas vou trazer uma variável relevante do trabalho do Gabriel, que, sobretudo, quando a gente fala do CO2, nós estamos falando, sobretudo, da sustentabilidade, e elemento que o nosso país pode ter os grandes diferenciais. E aí a gente agora vai abraçar tudo isso com tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, ajudando o Estado a ser mais eficiente, a engajar o cidadão, a promover transformações, a gente tem muitas vantagens utilizando da tecnologia nesse sentido, nesse interim. Ou seja, o Brasil tem muito espaço para falar para o mundo e trazer sobre o tema sustentabilidade. E a tecnologia pode ser, e é esperado que ela seja um meio para que a gente leve, para que a gente transforme. De um lado, a gente também somos dos grandes emissores de CO2, muito por conta dos nossos pastos, mas do outro lado, a gente também temos as florestas aí que trazem muita saúde para todos. Então, a gente começa a ver a tecnologia sobre a perspectiva de promover a sustentabilidade, de gerar a eficiência, não só a interna, mas a externa também, e aí as entidades de governo promovendo tecnologia para diversos fins, e
olhando para a inclusão, né? Para você absorver, para você considerar a diversidade, envolvendo, e aí também já abraçando um pouco do que a Kênia trouxe, não só da inclusão, mas do engajamento, né? De permitir com que as pessoas tomem as decisões por meio dos canais eletrônicos que hoje a gente já começa a fomentar com tanta velocidade nas organizações. O que vocês acham? Como que vocês enxergam um pouquinho disso aí, pessoal? Vou deixar o Gabriel e a Kênia falar, porque eu também, Gabriel. eu também falo bastante, Violeta, tem que deixar os outros falar. As professoras gostam de falar. Bom, Marcelo, Sua voz está baixinho para nós. Voltou. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Como eu já falei, né, esse ponto da tecnologia, né, é muito difícil para mim, mas eu vejo como leiga nisso, né, todas essas perspectivas que a tecnologia traz, né, para nós, para o Brasil todo e para o mundo todo. E eu me coloco dentro dessas pessoas que querem que isso dê certo e quer que isso seja para todo mundo, que todos nós tenhamos essa tecnologia à mão e saibamos usar ela. E quando eu falo, e para tudo, né? Eu, por exemplo, eu não tenho rede social. Minhas meninas até, assim, falam comigo, mãe, a senhora precisa ficar mais antenada, mas em face disso tudo que acontece no Brasil hoje, dessas coisas todas que acontecem, de certa forma, eu preciso até ficar no meu canto, assim, porque isso, para mim, ainda me faz mal, o que a tecnologia virou hoje. Então, assim, o uso que muita gente faz da tecnologia, para mim, eu sempre vejo esse lado negativo. E isso, às vezes, me faz mal e me faz recuar um pouco e ter medo disso. Então, é por isso que eu acho assim, que é esse conhecimento que eu acho que deve chegar, assim, de certa forma, o lado bom que a gente tem que priorizar da tecnologia, né? O que ela traz de bom para todos nós. E não, assim, o que ela é usado para o lado ruim, para o lado negativo. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta de forma falando, né, contextualizando de forma correta, mas eu estou falando de uma situação que eu me sinto, às vezes, assim, as pessoas precisam entender que a tecnologia é para o bem e não para o mal, né? Que nós precisamos usar a tecnologia para o bem, para pessoas como eu não fiquem com medo da tecnologia, do lado ruim que a tecnologia traz. E é isso que Karen trouxe aí no trabalho dela, o lado bom da tecnologia, o que Gabriel mostrou, o lado bom da tecnologia, e que eu posso dizer, Gabriel, assim, que eu sei que é um trabalho robusto, um trabalho importante, mas que eu não entendi muito bem, porque está além da minha compreensão, né? Assim como leiga assim, nesse aspecto. Mas eu entendi que é um lado bom, uma coisa boa da tecnologia. Eu consegui conectar, eu consegui conversar o meu trabalho mais com o trabalho da Karen do que com o de Gabriel, porque está além um pouco da minha compreensão. Mas eu queria, assim, sentir como muitas pessoas que eu acho que têm essa vontade também, de sentir o lado bom, de buscar o lado bom, de ver o conhecimento bom que a tecnologia traz e não ter medo da tecnologia, que eu sinto um pouco hoje. E é por isso que eu fico um pouquinho afastada, eu tenho medo de ter rede social e ser envolvida numa situação que eu não dei conta de resolver, de ter meu nome envolvida numa situação que eu não dei conta de resolver, de eu ter que responder às pessoas o tempo todo que elas estão falando de mim, sabe? De não ter tempo para aquilo, de ficar envolvida numa rede de coisa ruim. Esse é meu medo. Então, a tecnologia, para mim, ainda... E aí, como eu tenho medo, isso me trava para poder usar com facilidade essa tecnologia. Então, assim, não sei se eu respondi, mas eu estou colocando uma situação que eu sinto em relação à tecnologia. Você trouxe 2 pontos aqui que são, sabe, instigantes à sociedade.
O primeiro deles é que a tecnologia, ela gera uma grande incerteza. E por ela gerar essa grande incerteza, tá? E agora eu não estou falando só de questões mercadológicas, incertezas tecnológicas, da demanda, mas eu estou incertezas até psicológicas também. E isso gera uma certa resistência. E esse é um fator que a própria tecnologia hoje já se direciona e se posiciona muito para tentar se resolver, porque ela sabe que isso é um elemento limitador. Que é o que agora a gente trabalha com os algoritmos para melhorar, para evitar aquelas questões de fake news. Então, hoje, a própria tecnologia, ela se preocupa em tratar essas questões. É lógico que tem muito caminho a seguir, mas a gente já começa a visualizar os esforços nesse sentido. De tal maneira que aí, e por que você, com a tua fala, você responde? Porque sobre todas as partes, quando a gente fala disso, desse problema, dessas dores, nós estamos falando de inclusão, né? Como incluir essas pessoas. E a inclusão dessas pessoas também passa sobre algo que você falou, de melhor divulgação, mas também se faz necessário a questão da gente tratar essas incertezas, que são as nuances que existem nesse processo, que, pelo que a gente observa, né, pelas movimentações que a gente observa, melhora. Eu vou fazer um pequeno comparativo mais eleitoral, aproveitando a temática do seu trabalho. Se a gente observar o quanto que nós tivemos de fake news nas 2 últimas eleições para essa, diminuiu significativamente. Não acabou, não eliminou, mas diminuiu. Então, acho que isso são avanços, né? São avanços. Foi um trabalho árduo, né, da justiça eleitoral, das instituições democráticas, de toda a comunidade, toda a sociedade engajada nisso, né, para poder diminuir um pouquinho e as pessoas entenderem, né, todo esse ponto, né, do mal que as fake news, que a desinformação, que essa cultura que a gente está dentro dela hoje, né, às vezes não é tão boa assim, dessa pós-verdade, né, das pessoas acharem que aquilo que ela entende como verdade, que aquilo que ela acha que beneficia ela, é a verdade real. E que às vezes não é, tem outras verdades, tem outros pontos, né, que podem ser vistos, que podem ser colocados, que a gente tem que ver além do que é falado dentro das redes sociais, falado dentro de WhatsApp, né? A gente tem que ter uma visão e tem que ter pé no chão para ver isso, né? E que isso trouxe, nossa senhora, muitos desabores na família, na relação de amigos, na relação de colegas de trabalho, isso está sendo muito difícil. E eu fiquei, assim, eu trabalho na Justiça Eleitoral, fiquei muito, assim, desanimada, desesperançosa com essa situação toda. Acho que o Gabriel queria falar alguma coisa, Gabriel. Só para dar uma pequena contribuição, tentando fazer um apanhado de tudo que discutimos até aqui, o que vimos, a junção dos trabalhos. Sem dúvida, o trabalho da Karen e da Kênia se conversam bastante, mas eu percebo que a nossa discussão, de alguma forma, está girando em torno de comprometimento e responsabilidade, tanto de nós, enquanto cidadãos e consumidores, mas principalmente partindo do governo como um todo. Porque, e a Karen comentou bem, eu não tinha pensado nisso, mas essa perspectiva é muito legal. O cidadão não é um cliente, o cidadão não tem o seu interesse particular em jogo, e sim o interesse coletivo. Então, pensando nessa lógica, o comprometimento do governo em relação a isso é promoção de tecnologia ou uso e aplicação de tecnologias de informação de uma forma em que você promova a sociedade, que faça com que a tecnologia ela seja uma ferramenta e um motor para chegar a algum lugar efetivamente. E quando eu falo em responsabilidade, também entramos o ponto do governo, mas também nós, enquanto consumidores, eu repito. Porque isso é uma frase que me veio à mente enquanto discutimos aqui, do professor Albertin, da FGV, alguns de vocês podem até conhecê-lo. Ele é uma frase que eu ouço dizer muitas vezes: o uso da tecnologia pela tecnologia não se justifica. Não é porque a tecnologia existe e está disponível que ela vai trazer algum benefício. É preciso saber o que fazer com aquela tecnologia. Precisa você preparar o cidadão para que, usando a tecnologia, ele se promova socialmente, ele tenha acesso à informação de qualidade, ele possa
tornar a sua vida mais fácil, como é o caso de receber benefícios e tal. Por outro lado, a nossa responsabilidade, porque vivemos, acho que historicamente, nunca nenhuma sociedade foi tão consumista como essa nossa. E queremos não só tecnologia, mas outros bens. Nós queremos os bens porque eles são novos, porque isso vai trazer algum status social, isso vai, de alguma forma, melhorar a minha relação comigo mesmo, ou vai fazer com que eu esqueça de meus problemas e me alivie no ato de consumir, que não leva a lugar nenhum. E aí, tentando trazer toda essa discussão ao meu trabalho, é aquela, enquanto nós estamos aqui consumindo por consumir, utilizando de motor público para promoção e interesse muito mais da propaganda política do que da promoção social. Temos um monte de problema aí que está batendo na porta. O aquecimento global, gostemos ou não, é uma realidade. As instituições sérias têm batendo na tecla, olha, o tempo está acabando, a Terra vai aquecer mais de 2 graus se não tomar decisões. A desigualdade vem crescendo, desigualdade social, problemas econômicos, o planeta agora desglobalizando, entrando em guerra. Então, existem infinitos problemas que, quer gostemos ou não, eles estão aí e vão trazer as suas consequências. Então, eu acho que eu tento fazer muito mais essa reflexão nesse aspecto. Comprometimento e responsabilidade é um fator importante que está sendo negligenciado em muitos aspectos. De novo, não só do governo, mas enquanto cidadãos, enquanto consumidores, muitas vezes pensamos no nosso interesse e fechamos os olhos às coisas que são muito graves, porque quanto mais grave vem a ter uma situação, menos eu consigo entendê-la, e aí é mais confortável para mim parar de pensar nessa situação. Isso é um problema que ocorre, esses grandes... Poxa, tem um problema do planeta para resolver. Eu vou ficar muito mais interessado em comprar um celular, em fazer alguma coisa aqui, e esquecer esse problema que é impossível de ser resolvido por mim. Então, enfim, eu só queria trazer essa reflexão, tentando, de alguma forma, amarrar ou levantando mais problemas nesse aspecto. Bom, a gente vai encaminhando agora para os minutos finais, né? Acho que a gente teve a vantagem de ter menos trabalhos e foi legal para poder a gente conseguir ouvir todo mundo. Eu tenho... Nós vamos fazer uma foto, um print? Isso, bem lembrado. Eu ia pedir para gente fazer. Vamos sorrir para a câmera, né? Vamos sorrir para a câmera, todo mundo. Fazer a pose de retinho. Depois vocês vão mandar para nós, né? A foto. A gente vai ter acesso. Eu não sei como funciona. Então, eu não sei. Peraí, eu acabei de fazer aqui, daí eu não sei como é que eu passo. Eu printei aqui, vou salvar aqui. A sessão fica no YouTube. Não preparei não, Karen, não preparei. Então vamos de novo, vamos de novo. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Eu não sei nem fazer pose para selfie até hoje. Não sei se... É uma tristeza, viu? Você sabe tirar a foto aí, Kênia, que para a gente passar, alguém tem que ou pegar o contato para te passar. Vamos ver, Kênia, sabe o botão aí do teu teclado? Vê se tu acha ele. O print, vê aqui no print screen. Tu tem aí no teu teclado o botão print screen? Eu tenho. CRT. No teclado? Pera. Gabriel, tu tem alguma outra forma que tu queira... Não, o print screen acaba sendo, mas você tirou uma foto de todos nós, não tirou? Tirei, daí deixa eu ver se eu consigo colocar então, pode ir pelo chat, né? Se você colocar no chat, aí todos nós já temos. Foi o momento em que todos sorriram, então eu consegui ajudar, pessoal. Eu tiro do chat, né? Eu estou tentando dar um colar aqui, eu perdi, mas eu estou com a imagem guardada aqui, só um pouquinho. Copiar, deixa eu tentar incluir aqui no chat. Mas quando eu dou um colar aqui no chat, ele não tá, eu vou ter que salvar ela como um JPEG, eu acho, só um pouquinho. Para ele poder... Eu consegui enviar uma, tá? Sim, viu? Em PNG, em formato PNG. Conseguiu aqui? Deixa eu ver. Tá aqui, né? Deixa eu ver. Ô, Gabriel, por favor, como que eu faço aqui? Eu dou um clique aqui e ela vai para algum lugar para mim? Isso, ela vai abrir uma caixa já para que você escolha onde
onde o Salvá-la, salvar. né? Eu recomendo a área de trabalho, é sempre o lugar mais fácil de achar. Deixa eu ver aqui. Área de trabalho. Sim, vou salvar aqui. Obrigada, Gabriel. Pessoal, no chat, a professora Violeta colocou um link para avaliação. Se vocês puderem dar uma olhadinha. Uhum. Tem um link para avaliação e depois tem a sala de networking. Eu não sei se vai conseguir ir para a sala de networking, Marcelo, que eu daqui, a gente está no virtual, a gente está no híbrido, e eu literalmente vou estar híbrida, porque eu vou estar saindo daqui e indo para a FEA agora, tá? Porque eu tenho um trabalho para apresentar à tarde presencialmente. Então eu literalmente estou híbrida, tá? Então eu só peço desculpa, então eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir passar lá na nossa sala de networking. Mas eu queria aproveitar e agradecer. Bom, primeiro, eu não sou. Então, Kênia, eu não sou muito de usar redes sociais também, tá? Eu não gosto, porque a gente tem muito aluno também, né? Assim, eu não. Eu tenho 57 anos, né? Mas eu sou da área de TI, então. Mas eu nunca gostei, assim, a gente fala que é um pouco coisa de geração, né? A gente não é de uma geração que não gosta de se expor muito. Mas o que eu faço, assim, às vezes, uma vez por ano, eu posto algumas fotos do SEMIAD. Então, eu queria pedir autorização aqui em público, se tudo bem, se eu postar lá no meu perfil, uma foto nossa, tá? Só para... que são uma das poucas coisas que eu posto. As minhas competições de Tai Chi Chuan, quando eu estava competindo, e alguns eventos aí que a gente participa na área acadêmica, né? Então, se todo mundo autorizar, eu vou postar, mas só para a gente registrar, né? Então, eu queria agradecer ao Marcelo, acho que não sei se tem algumas palavras finais, mas, assim, parabéns pelos trabalhos, eu fiquei muito contente, sabe, com a sessão, acho que a qualidade dos trabalhos foi excelente, né, a discussão foi muito boa. O Gabriel, uma pena, você falou que já vai parar esses estudos, acho que foi bem interessante aí a proposta, né, mas eu entendo que talvez não tenha atingido aí talvez o objetivo, né, inicial aí do projeto, mas minhas recomendações aí para os seus professores, eu até perguntei para o professor Diniz se ele viria ou não, né? Ele agora está morando na praia, né? Tá com uma outra vida, né? mas enfim, é isso. Então, de novo, Marcelo, vou passar para você umas palavras finais, se quiser falar alguma coisa, tá bom? Claro, obrigado, professora. Bom, acho que em nome do SEMIAD, acho que a gente só tem que agradecer pela a vontade e a disposição de vocês em trazer esses trabalhos, em apresentar esses trabalhos, e como a professora disse, de extrema relevância, né, e notoriedade. É muito bacana a gente entrar numa sessão como essa e encontrar trabalhos sobre os cunhos, né, democrático, social, sustentável, que eu acho que isso são temas relevantes e importantes para o desenvolvimento não só do nosso país, mas do mundo como um todo, né, da nossa sociedade de forma global. Então, assim, foi muito gostoso participar desse evento com vocês. Eu acho que foi, como a professora também disse, né, salas pequenas, é mais gostoso, a gente acaba saindo aqui com vários colegas, né, interagindo e boas experiências e bons conhecimentos gerados. Tá bom, gente? Foi um prazer. Agradeço também. Agradeço a todos aí. Também gostei muito. Obrigada, pessoal. Foi um aprendizado para mim, viu? Isso tudo aqui. Muito obrigada por essa oportunidade, tá? Tá certo, pessoal. Pessoal, eu vou dar uma passadinha na sala de network. Se alguém quiser passar lá, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Perfeito. Um abraço, bom dia para Tchau, você. gente. Até mais, um Obrigada. abraço. Tchau, tchau.